E aí, meus queridos, tranquilidade no coração? Pessoal, hoje eu vou falar um pouco a respeito de ambiente de desenvolvimento, né? Uma coisa muito importante na programação são as IDEs, né? Que a gente utiliza quando vai desenvolver algum software, algum programa. A gente utiliza uma IDE, né? Que é um ambiente de desenvolvimento integrado, né? Em que a gente tem coisas que facilitam a nossa vida na hora de utilizar um software desse, né? E hoje em dia a gente tem o Visual Studio Code, né, que é da Microsoft. Ele é gratuito e ele tem uma série de facilidades que nos ajudam na hora de programar. Também eu vou falar sobre Python, né, que é uma linguagem de programação, em que um computador, para ele conseguir, né, entender o que a gente está querendo conversar com ele, a gente precisa utilizar uma linguagem de programação. Porque geralmente o computador ele entende zeros e uns, né, que são números binários. Então a linguagem de programação, através de um compilador, faz toda a interpretação do que a gente está escrevendo nessa linguagem para o computador entender o que a gente quer, né? E hoje em dia existem compiladores online, né? Se você escrever, por exemplo, aqui, opa, tá até em caps lock aqui, Python Online Compiler, ou compilador, né? Se você escrever em português, tanto faz. Você vai ter diversos sites que utilizam um compilador online. E você vai ver que funciona, né? É uma opção até fácil para vocês estarem estudando, né? Se vocês virem aqui no Run, vocês vão conseguir rodar o código Python de vocês. Só que conforme a gente for avançando nas aulas, né? E as coisas forem ficando um pouco mais complexas, eu recomendo bastante que vocês utilizem o Visual Studio Code, né? Que é uma ferramenta que é usada por desenvolvedores, por programadores. E para fazer o download dela, você pode estar escrevendo aqui Visual Studio Code, né, no Google. Pode clicar no primeiro link. E aí você vai ter a opção de fazer o download para o tipo de sistema operacional, né, que você está utilizando. No meu caso aqui é o Windows. Então, eu clicando aqui, né, eu faço o download. Eu já fiz o download de 2 aqui, né, inclusive tem um na minha área de trabalho, né. E também em Python, vocês podem estar escrevendo no Google, né, download Python. Vocês podem clicar no primeiro link. E aí, nesse caso aqui, eu cliquei no link de baixo aqui, né? Porque hoje em dia o Python, ele dá a opção de você utilizar um manager, né? Tipo, um gerenciador, né, deles. Mas eu acho mais fácil baixar a versão standalone, o installer aqui, que fica embaixo, né? E aí eu clico aqui, né? Não sei se vai dar para vocês verem, mas vou dar um zoom na página aqui. Ó, fica bem aqui, né? E tem que levar em conta também, né, que conforme o tempo for passando, essa página ela pode mudar o layout dela, né? Então, vocês vão ter que dar uma procurada aí no site, né, como é que faz para baixar. A versão pode também não ser essa, né, futuramente, mas vocês podem estar clicando, fazer um download, né? E aqui, ambos estão na minha área de trabalho, né? Para instalar, não tem segredo no Visual Studio Code, vocês vão aceitar o acordo, né? E vão avançar. Aqui vocês podem estar criando um atalho na área de trabalho, se vocês quiserem. E se quiserem, também pode colocar a opção, né, de abrir code, quando vocês clicarem com direito em um arquivo, né, no Windows Explorer, né. Então, sempre que você clicar com direito, você consegue ter a opção lá de abrir com code, né, abrir com Visual Studio Code. Vocês podem estar marcando. Eu não vou marcar, mas podem estar marcando isso, né, que interessante. E pode avançar. Pode instalar, né? E aí ele vai fazer a instalação, normalmente. Vamos aguardar aqui. Acredito que vai ser rapidinho essa instalação. Eu já vou falar também da instalação do Python, né? Que é a linguagem de programação que a gente vai utilizar. Por quê? Porque é uma linguagem fácil, né? A sintaxe, né? Seria sintaxe. É o conjunto de regras em que a gente escreve essa linguagem
ela é bem simples, né, para os dias de hoje, né? Python é uma linguagem que tem poucas linhas, né? Você faz as coisas bem mais rápido e fácil. Ela é bem fácil, né, de entender. Bom, aqui tem a opção de iniciar o Visual Studio Code, mas eu não vou iniciar ainda porque eu vou instalar o Python também. Clicar 2 vezes aqui, ó, adicionar. Uma coisa importante, né, que vocês precisam fazer na hora de instalar o Python é clicar nessa caixinha aqui, ó, add python.exe, né, to path, né. Isso aqui é importante para que a gente consiga utilizar o terminal, né? A gente consiga utilizar comandos Python no terminal. Depois vocês vão entender a respeito do terminal, né? Que é o famoso, muitas pessoas conhecem como CMD também, mas é um prompt de comandos, né? Então marca essa opção e coloca install now. Ele vai instalar. E assim que você instalar os dois, né? Eu já vou até procurar aqui pelo... Na verdade, eu vou esperar terminar aqui a instalação do Python, para a gente estar procurando pela IDE, que é o Visual Studio Code, tá? Essa aula vai ser mais sobre a instalação, né, desses ambientes, porque tem muita gente que se confunde bastante, né, na instalação. E é importante, né, vocês fazerem isso de forma correta. Agora é só clicar em Close, né? E aí, beleza, instalou esses dois aqui, vocês já estão prontos para começar a programar, né? Se você vir aqui em Visual Studio Code, né, pode abrir aí o seu Visual Studio Code. O meu já está até com um zoom aqui. E um passo importante para a gente começar a programar com Python, né, é o seguinte. A gente pode estar criando uma pasta, tanto no Visual Studio Code, quanto na área de trabalho ou em algum lugar que você queira, no modo convencional mesmo. Pode vir aqui em novo, nova pasta e aula Python. Escreve um nome para sua pasta, dá um nome para ela, né? E é só para a gente guardar os nossos arquivos mesmo, tá? Aqui a gente pode ir em File. Uma coisa interessante é ativar o autosave, tá? Para que os códigos eles sempre sejam salvos assim que a gente mexer alguma coisa. Vocês podem estar vindo em Open Folder para abrir a pasta, né, que foi criada. Eu criei na área de trabalho aqui, ó, aula Python, e vou selecionar esta pasta, né, Select Folder. Beleza, aqui eu tenho que clicar que eu confio nos autores, né, da pasta, porque foi eu mesmo que criei a pasta, enfim. Tem esse welcome que vocês podem estar fechando, a ideia ela trabalha com abas, né, aqui, né, esse welcome que é uma aba, que você pode fechar. E aqui eu vou criar um arquivo, né, aqui tem um Explorer, né, que mostra a minha pasta local. Posso estar criando um novo arquivo nesse primeiro ícone aqui, New File, ou novo arquivo, né, não sei se o de vocês provavelmente vai estar em inglês, mas é possível colocar em português. Podem escrever aí aula.py. Beleza, aqui a gente tem um arquivo, né? Ó, ele já pediu para mim selecionar o interpretador, né? Para vocês aqui não tá aparecendo, mas tem um botão azul bem aqui onde está a minha câmera. Ver se eu consigo mudar o local da minha câmera. Ó, tem um botão azul aqui, ó. E aí eu vou clicar nele, né? Open Settings. Para selecionar o interpretador, né? Ó. Beleza, aí eu deixei o default, né? Que é para mim utilizar o interpretador Python, né? Que é possível alterar, né? Se você vir aqui em cima, na barra de comandos, em Show Run Commands, você consegue vir aqui, ó, Python Select Interpreter. E você consegue selecionar o interpretador que você está utilizando. Nesse caso foi o que eu instalei, né? O Python 3.14. Esse foi o que eu instalei. Aqui no canto direito tem a parte de IA, que a gente não vai utilizar hoje, tá? Mas mais para frente a gente pode falar a respeito disso. Mas aqui, ó, se tem o botãozinho do play aqui, tem o nosso arquivo criado, então tá tudo certo para a gente começar para a próxima aula falando a respeito de variáveis, ok? Muito obrigado, valeu, falou!